Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Bom, ontem foi feriado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não, né? Então as empresas brasileiras que têm ADRs negociando nos Estados Unidos operaram normalmente e foi possível observar o índice Dow Jones Brasil Titans 20, que é um índice ali que compila os 20 principais ADRs brasileiros lá fora, apresentou uma alta de 0,11. Já o EWZ, né, o ETF mais negociado sobre a Bolsa Brasileira no mercado americano, apresentou uma alta de 0,66. Então foi um dia positivo. Os mais relevantes índices de ações dos Estados Unidos estenderam os ganhos da terça nessa quarta, diante de dados econômicos que indicaram um resfriamento da atividade e sugerem a possibilidade do Fed ter, de fato, encerrado o ciclo de elevação de juros, né? Então a gente viu o PPI saindo nessa quarta, vindo melhor do que esperado, assim como foi o CPI na terça, e com isso mais uma sessão de ganhos para os índices norte-americanos, ajudando a impulsionar, portanto, as empresas brasileiras, né? Entre os destaques de alta ficou o papel da Azul, que avançou 3,3%, a companhia no dia anterior tinha apresentado seu resultado preliminar do terceiro trimestre, indicando o lucro operacional de 957 milhões de reais, né, crescendo 137% na comparação anual. Já a DR da BRF liderou as baixas, caindo 1,16%, a empresa que tinha visto, né, na sessão anterior também o seu prejuízo quase dobrar nesse terceiro tri. Bom, indo adiante aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre coisas importantes, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, abriram uma cúpula muito aguardada ontem com um aperto de mãos, com a esperança de reparar um relacionamento tenso devido à competição econômica e a erros militares e diplomáticos. Xi disse a Biden, no seu discurso de abertura no encontro que aconteceu em São Francisco, no estado americano da Califórnia, que a relação entre China e Estados Unidos é a mais importante relação bilateral do mundo. Diz também que para os dois países, né, grandes como China e Estados Unidos virarem as costas um do ao outro, esse é o tipo de situação que não pode ser uma opção e que é irrealista, que um lado remodele o outro, né, e o confronto tem consequências insuportáveis para ambos. Então, o Biden reconheceu as conversas difíceis pela frente, principais temas que devem ser discutidos adiante, questões relacionadas à inteligência artificial, a negociações bilaterais, propriedade intelectual, enfim, problemas que já vinham sendo discutidos há algum tempo, né? Enquanto isso, a China quer reduzir as tarifas que estão sendo impostas. Ainda a gente vai ver outras coisas, né, como possível invasão em Taiwan, a guerra que está rolando na Ucrânia, também ali na faixa de Gaza, né, todos esses são os principais pontos de atenção em relação a esse encontro. E quanto à abertura de hoje, né, a gente vê hoje um movimento de correção em relação aos ganhos dos últimos 2 dias, tá? Então os futuros operando em leves quedas e aguardando novos dados que serão divulgados, né? Os de inflação ficaram para trás, mas os investidores agora voltaram os seus focos para uma série de dados econômicos, como pedidos de seguro-desemprego, produção industrial e também do mercado imobiliário, que serão divulgados ao longo do dia de hoje. Os investidores também vão ficar de olho em comentários de autoridades do Fed, incluindo a presidente de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente de Nova York, o John Williams, em eventos ao longo do dia. E o Senado seguiu a Câmara e aprovou o pacote de leis que evita o shutdown do governo, né? E com isso retira um risco, pelo menos de curto prazo. Enfim, vamos dar uma olhada então nos números de abertura de hoje. A gente tem aqui nos futuros Dow Jones, S&P, Nasdaq caindo respectivamente 0,06, 0,02 e 0,14. Nas commodities, né, o Brent neste momento cai 0,23 a $81. Ao mesmo tempo, o minério de ferro operou sem direção única, tá? A gente viu uma direção um pouquinho diferente, porque em Singapura subiu 0,93, em Dalian caindo 1,53 a $133,13, e as criptos, né, voltam a subir bem, o Bitcoin 4,5%, o Ethereum subindo quase 3% nessa sessão. Quanto ao noticiário, pessoal, saiu uma matéria ali no Brasil Journal, com uma entrevista com o CEO da Marisa, o João Nogueira Batista, depois da empresa reportar o seu resultado, um resultado considerado assim, bem fraco, né, vendas fracas ali, a renegociação com fornecedores e um capital de giro apertado. E nessa matéria, para quem está posicionado, vale a pena dar uma olhada depois, porque eles trazem, né,
ao longo dessa discussão alguns meios para tentar fazer com que, né, haja um crescimento de otimismo em relação ao futuro da empresa. O próprio executivo, né, disse que, enfim, com múltiplo de 8, estão falando um market cap de aproximadamente 1,2 bi ali para o ano que vem, sendo que atualmente ela está negociando a 228 milhões na B3, né? Então eles descrevem ali várias etapas do processo de busca de eficiência que podem ser interessantes para quem está posicionado aí no papel entender um pouco melhor sobre o futuro da empresa, mas fato é que o resultado ainda foi negativo, tá, pessoal? Assim, esse terceiro tri foi um trimestre marcado pela tentativa desse turnaround, né? Um prejuízo ali de quase 200 milhões de reais, praticamente o dobro do terceiro tri do ano passado, enfim, queda ali no same-store sales de mais de 30%, o negócio foi meio feio. Segunda notícia, teve o Investor Day da Stone em Nova York ontem, né? A empresa negociada lá na Bolsa de Nova York, então o evento foi lá. E eles trouxeram algumas perspectivas para o futuro também, né? Como a empresa pretendendo atingir um lucro ajustado de 4,3 bilhões de reais em 2027, 2,5 vezes maior do que o atual, considerando o número do terceiro tri de forma anualizada. A empresa também espera que o volume total de pagamentos tenha um crescimento robusto, chegando a 600 bi em 4 anos, em comparação a 350 que é hoje. Então descreveram ali, né, o CEO, principalmente Pedro Zinner, trouxe vários aspectos também de melhora no futuro para a empresa, tentando vender ao mercado, obviamente, essa ideia, né? E o Morgan Stanley escreveu o seguinte: embora o guidance para o lucro de 2017 esteja 100% acima do consenso, a execução e a concorrência colocam obstáculos relevantes pela frente. Suspeitamos que o mercado adotará uma medida de esperar para ver. Então é isso. Se você achar que faz sentido, talvez você consiga antecipar esse movimento. Por fim, pessoal, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg News, a SpaceX de Elon Musk está discutindo um IPO para o seu negócio de satélites, a Starlink, que vem crescendo de forma acelerada já para o fim de 2024, numa tentativa de capitalizar a forte demanda por comunicações via espaço. Lembrando que recentemente Musk tweetou que a Starlink, pela primeira vez, atingiu o break-even, né? Ou seja, não está mais queimando caixa, algo para a gente observar, um IPO que pode vir em breve, portanto, da empresa que mais envia satélites ao espaço no mundo. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.